Fala pessoal, fala turma, mais um podcast Café com Divan e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, vamos falar sobre desempenho, sobre cobrança no ambiente de trabalho. Eu vou ter o prazer de receber uma pessoa maravilhosa, mas antes de apresentar ela, eu quero te fazer um grande convite. Vem, se torne um inscrito do nosso canal, também comente muito aqui com a nossa participante para ela se sentir acolhida, amada nesse episódio tão fabuloso que vai ser. E digo mais, quanto mais você comentar, mais esse conteúdo vai se tornar relevante nas redes sociais e vai alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Para você que está no nosso canal, também liberamos palestras da nossa comunidade psicanalítica que vão te ajudar no ambiente de trabalho, da família, no cotidiano, na vida cotidiana. E para essa conversa de hoje, para esse momento de hoje, eu quero apresentar uma pessoa maravilhosa que faz parte da nossa comunidade psicanalítica, faz um trabalho relevante nas empresas, levando consciência e saúde emocional para colaboradores e líderes. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Rosane Silveira, psicanalista clínica, que vai estar no nosso Café com Divan. Rosane, seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, eu quero agradecer com o meu coração muito aberto esse momento de estar aqui. Isso para mim tem um significado que vai além da gratidão. É o significado do sentido de lá atrás eu sentia que viveria esse momento hoje. E hoje eu estou vivendo esse momento aqui com você, meu professor Eduardo, meu mestre, porque se eu estou aqui hoje, você faz parte desse processo. Ah, gente, olha só, ela já começou, já deu para ver que ela é incrível e fez uma apresentação maravilhosa. A gratidão é mútua. Eu estou muito feliz de estar dividindo essa mesa, esse podcast com você, sabendo da tua história e de quanto você está colaborando na vida de mulheres, de homens, de empresas, que vai ser o nosso bate-papo de hoje, Rosane. Mas eu quero, assim, antes, porque eu te conheço, você é conhecida da nossa comunidade psicanalítica, sempre está aqui com a gente fazendo palestras, mas para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho sobre você, como você encontrou a psicanálise, como você encontrou o autoconhecimento. Eu sou a Rosane, né, Silveira. Hoje nós estamos como gestora de riscos psicossociais, levando a saúde mental para as organizações. Mas até chegar nessa posição hoje, a Rosane passou por vários processos. E quando nós estamos falando de processos, é trazer esse olhar profundo mesmo. Não é simplesmente no sentido de cronológico, calendário, mas é no sentido de se perceber. E um dos maiores desafios é realmente perceber, mas perceber sem a cobrança daquela percepção. E eu conheci a psicanálise através de um encontro profundo comigo, uma necessidade de responder os porquês. O porquê disso, o porquê daquilo, por que me atravessa dessa forma. E foi lá atrás. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de estar próximo a pessoas, mas sempre gostei de me conectar comigo, de me compreender um pouco mais e saber por que as coisas aconteciam na minha vida de alguma forma. Falando de carreira profissional, um dos meus primeiros contatos que eu tive de formação, a primeira faculdade que eu entrei foi de informática. Eu falei, mas eu não. Eu gosto de gente, eu gosto de estar próximo de pessoas. Aí fui fazer um estágio, recebi uma bolsa. No terceiro período eu falei, não quero mais, isso aqui não é para mim. E a vida seguiu, eu entrei na minha segunda formação como gestora de recursos humanos. Ali eu percebi o meu contato maior com as pessoas. Eu já atuava em uma seguradora de seguros de automóveis, mas eu ainda percebia que aquele meu contato com a pessoa ainda não era tão singular como eu gostaria que fosse. E quando nós conversamos com a vida ela nos apresenta situações.
E nós precisamos ficar alerta. O que que aquela situação está querendo dizer? Em um determinado momento da minha vida, em uma outra instituição, uma instituição financeira, eu sempre tive o sonho de ser bancária, desde pequenininha, quando meu pai me levava ao banco e eu percebia que as pessoas chegavam de uma forma, conseguiam resolver as questões dela por aquela figura. Eu sempre achei bonita aquela mulher, aquela mulher arrumada, bonita que estava ali atendendo. E eu ficava deslumbrada e falava: um dia eu vou ser. E realmente eu cheguei a atuar, ser gerente de banco. E nesse momento, atuando em uma instituição financeira, eu me deparei talvez com aquilo que eu não olhava, que é um excesso de cobrança. E hoje nós vamos aqui falar de uma forma muito tranquila, mas profunda sobre cobranças. A cobrança externa e a cobrança interna. Olha que bacana. E você fala sobre um assunto super importante, que o autoconhecimento vem quando você está no seu ambiente de trabalho, ambiente laboral, e de repente você se vê por uma cobrança acima do normal. Que isso é muito sutil, não acontece de um dia para o outro, ou é um impactante. É toda uma cultura formada nesse sentido. Como que você observa sobre isso, Rosane? Assim, você teve o seu estado de consciência, você conseguiu ver que isso não era normal, não estava te fazendo bem. Como que você vê essa questão da cobrança excessiva no ambiente de trabalho? Eduardo, esse ponto ele é muito importante. A cobrança excessiva em um ambiente de trabalho, quando nós estamos falando de sociedade, lá atrás, a cobrança ela era somente externa para que você alcançasse os resultados. Mas hoje, nós vivemos em um momento que nos atravessa de uma forma, mas tão profunda, que essa cobrança, ela passou a ser interna. Por quê? Os valores de alguma forma ser visto pelo que está externo está atrelado àquilo que eu preciso fazer, àquilo que eu preciso executar. Quando nós falamos dessa forma, nós estamos falando das metas que são realizadas principalmente nos ambientes corporativos. Nesse momento, eu não digo que a meta ela seja errada. Claro que não. Nós precisamos de metas para a nossa vida, seja para a nossa vida particular ou para o profissional, a nossa área profissional. Mas quando estamos falando de metas que são inatingíveis, nos atravessa de uma forma que pode ser adoecedora. Por quê? Aí nós voltamos para o assunto da cobrança interna. Existe aquela cobrança interna do atingir, eu quero atingir, eu preciso atingir. E quando eu me deparo com aquela meta, desculpe, que é inatingível, automaticamente muitos sentimentos eles começam a me atravessar. Será que eu é quem sou incapaz de atingir? Será que eu não tenho preparo? Começam as frustrações e a partir daí, quando nós não olhamos, a vida ela nos sinaliza de uma outra forma. E uma das formas dessa sinalização é através do nosso corpo físico. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre isso. Com certeza. E assim, e fazendo uma correlação com a tua história, você viveu isso. Você viveu esse momento onde, de alguma maneira, a cobrança externa teve um encontro com a cobrança interna. E assim, só pegando um gancho, que é o que atravessa os nossos consultórios. A gente vê no indivíduo um ideal que ele cria, uma ideia que está dentro da cabeça dele, que às vezes a sociedade coloca, a família coloca, o outro coloca, e ele na iniciativa de
fazer, realizar, ele ultrapassa seus limites. Então, nos nossos consultórios, a gente vê muito dessa questão de pessoas que às vezes estão lutando por uma coisa que nem é o ideal dele próprio. É um ideal que foi construído para ele. E aí a minha pergunta vem para você nesse sentido. Você viveu isso na pele? Você viveu esse momento também? Eu vivi esse momento e eu preciso estar alerta, porque a todo momento, esse momento ele me atravessa. Ele me atravessa. Falando de algo mais profundo dentro desse tema, eram cobranças de expectativa do externo, no sentido de família, de ser aquela figura do meu núcleo familiar lá de trás, de pai, mãe e eu no sentido filha ainda, de pai, eu estou aqui, eu cheguei, eu consegui conquistar. E um outro cenário também, no sentido de mulher, mãe, eu consigo dar conta. E como profissional, manda a meta para mim que não vou só bater a meta não, eu vou superar a meta. Mas e se superar a meta, eu deixei de olhar para mim em muitas coisas. E eu comecei a olhar para os fatores externos e olhava de uma forma que não era a forma correta do interno. Se eu tivesse olhado no sentido de me acolher, tudo bem, mas eu não estava me acolhendo a forma como eu olhava, porque eu queria muito também superar muitas coisas dentro de mim. Mas através do autoconhecimento, nós percebemos que essa superação, ela não vem dessa forma. A superação é quando a gente realmente olha, a gente acolhe, a gente sente a dor daquilo que a gente tá ali vivendo e a gente consegue caminhar junto. E muitas vezes eu neguei os sentimentos que me atravessavam. Eu tinha medo. Eu tinha muito medo de olhar para essa cobrança que existia dentro de mim. É uma cobrança que é da cultura da própria sociedade, de uma mulher que foi casada, tem 3 filhas, mas atravessou o momento de criar as filhas sozinha. Então eu preciso dar conta. Dar conta de quê? O que é o dar conta? É estar bonita sempre? É sempre no mercado de trabalho? Talvez sim, porque eu precisava alimentar a minha família. Mas por que eu não conseguia olhar que a pessoa que também fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, que hoje é a figura do pai das minhas filhas, ele não podia também participar daquilo ali? Então foram questões familiares e questões também do mundo corporativo. E nessa questão do mundo corporativo, essa questão de cobrança de metas ali naquele ambiente, eu percebia que muitas coisas, muitos fatores da minha vida que eu sentia muita vontade de fazer, eu sentia desejo, eu era muito feliz em executar, a minha vida já estava em um automático que eu não conseguia mais sentir prazer. Foi onde eu percebi que estava com burnout. Mas o burnout ele não chegou para mim de uma forma onde os meus números caíam no trabalho, não. A minha performance ela era a mesma. Por que ela era a mesma? Por quê? Porque existia uma cobrança muito grande dentro de mim que eu precisava dar conta. Mas esse dar conta era lá atrás, na minha criancinha, que estava gritando esse dar conta. Por conta de muitas situações que foram vivenciadas. E hoje eu digo que o adulto,
quando atravessa uma emoção dentro dele, ele precisa conversar muito profundo. Se aquela emoção está falando da criança lá atrás, que não foi vista, que não foi olhada, ou se é o adulto que está dizendo ali, naquela emoção. Mas para chegar a esse nível de conversa profundo, é muita coisa. É autoconhecimento Demais. muito. Olha, que conversa profunda que você está revelando. E assim, as linhas que você traz aqui pra gente são importantíssimas. Primeiro, do papel dessa mulher que é olhada e reflete a todo momento quando ela está em casa, quando ela está no trabalho, ao caminho do trabalho, que a sociedade exige dela uma mulher que dá conta de tudo, uma mulher forte. Figura da guerreira, hoje apresentada. E essa mulher, ela tem, como você muito bem falou, muito bem relatou aqui, tem que dar conta dos filhos, dos enfrentamentos no trabalho, dos enfrentamentos dentro de casa. Essa mulher tem uma cobrança, todas as formas, como você falou, estética, financeira. E esse preconceito que existe, esse massacre que existe dentro da mulher, é fruto de uma sociedade que culturalmente é machista e acaba por diminuir a relevância de todo o trabalho, todo o empenho dessa mulher que você viveu na pele. E olha como é interessante. Você tem um esgotamento emocional, mas continua dando resultado. É isso. Tem um esgotamento emocional, mas continua sendo mãe. Tem um esgotamento emocional, mas continua fazendo o que a sociedade pede para você. A partir daí que vem o autoconhecimento de, ó, tem alguma coisa aqui que não está certa. Existem provavelmente dezenas de pessoas que estão vendo esse podcast, estão vivendo a mesma coisa, passando pelas mesmas circunstâncias. Talvez mães, pais, solos que estão lá nesse enfrentamento que viveram a mesma coisa que você. E aí, o que o autoconhecimento te levou? Qual foi a oportunidade que o autoconhecimento te deu através desse lugar que você estava de esgotamento? O autoconhecimento, ele trouxe para mim uma realidade muito clara, que muitas vezes o meu comportamento, Eduardo, eu estava fazendo para o outro, mas eu não me olhava. Eu queria muito dar conta para o outro. Fazer com que o outro estivesse confortável. Isso em todas as áreas da minha vida. Eu dizia muito não para mim e muito sim. Quando eu digo outro, nós estamos envolvendo situações familiares, corporativo. Mas até eu compreender essa conversa que era comigo, doeu demais. Mas doeu muito. E quando nós percebemos que a vida ela nos atravessa com uma sequência de situações, aí você precisa ficar mais esperto. O que isso está querendo dizer? E a partir do autoconhecimento, nós começamos a perceber melhor. Foi quando eu precisei entrar de licença, quando eu tive o burnout, porque a vida precisou me parar. Olha, Rosane, olha para a sua singularidade. O sujeito Rosane, não é a Rosane que está lá no banco, não é a Rosane que é a mãe que deixa tudo para poder ali. Não estou dizendo que não seja o correto você olhar e cuidar, não. Não é dessa forma que nós estamos apresentando o cenário. Mas é um convite para você não se deixar e se aproximar cada vez mais de você. Então, o autoconhecimento, ele é esse caminho dessa aproximação mais do meu eu, de quem realmente eu sou. Olha que bacana. E eu vejo que hoje está muito relacionado com o teu propósito. Hoje você vai nas empresas, conversa com líderes, colaboradores, exatamente para pensar saúde emocional. Hoje você está fazendo um trabalho brilhante com palestras, conscientização, faz também um outro trabalho paralelo com mulheres, levando esse lugar da mulher, que se relaciona muito com essa
tua história que você está contando aqui para a gente, tornando clara aqui no podcast. Fala um pouco sobre isso, sobre a conexão desse propósito da tua vida com agora o trabalho que você está desenvolvendo. Sim. É, Quando me foi apresentado o burnout no ambiente corporativo, uma das minhas maiores dores é que eu queria falar para a empresa que a empresa poderia olhar para um funcionário diferente, no sentido de acolhimento. Eu sempre fui muito acolhedora, no sentido de acolhimento, mas eu não vivenciei isso naquele ambiente. Eu vivenciei justamente todos os fatores de riscos psicossociais. Agora nós estamos falando um pouco mais, uma linguagem um pouco mais técnica do que se fala a NR1, que é a norma regulamentadora da saúde mental no ambiente corporativo. Hoje nós vivemos um marco que eu digo que é uma vitória, tá? De celebração, porque eu estive em 2 cenários. No cenário onde não era visto a saúde emocional dentro daquele ambiente corporativo, e hoje eu sou a profissional, estou como a profissional que atravessa de uma outra forma. Hoje eu sou um canal onde eu levo a saúde mental para esse ambiente corporativo. Isso me atravessa de uma forma porque eu consigo levar da forma técnica, como se faz necessário, no sentido da formação, psicanalista, gestora de riscos psicossociais, e com todas as outras bagagens, porque nós também somos assistente social, e ser assistente social expande o meu olhar quanto o sujeito inserido em uma sociedade, porque quando um funcionário ele está ali dentro de uma organização, ele não é apenas aquela figura. Ele é um corpo que chegou, mas aquele corpo chegou acompanhado de memórias de uma vivência e de toda a vivência de história de vida. E passar por toda essa dor e hoje chegar em um ambiente e levar a oportunidade que existe uma nova lente que você pode utilizar e olhar. Podemos hoje atuar no sentido de quem está em sofrimento e também preventivo, para que aquele sofrimento ele não chegue a um estado de paralisia. Eu digo no sentido de indivíduo e também para o olhar no sentido organizacional, que nós vamos estreitar, abrir um pouco mais como é esse olhar de saúde mental dentro da organização. Que bacana. E como que você tem sido recebida nas organizações? Como os colaboradores eles têm falado do que são as suas demandas? Como que você tem recebido esse feedback lá dentro das palestras e da conscientização? São 2 enfrentamentos. O primeiro enfrentamento é quando nós vamos conversar com os CEOs da empresa, né? Nós estamos falando ali, muitas vezes, não só com aquela liderança, aquele líder imediato, mas aquela figura representante daquela organização. É construir a mudança de nível de consciência dos benefícios que é levar a saúde mental para a organização. Porque muitas vezes esse empresário, esse executivo, dono de empresa, ele enxerga que não é um benefício para a empresa levar a saúde mental. Por quê? Porque ele enxerga somente no olhar do indivíduo em si. Ah, mas se aquela pessoa adoeceu, ela procura um médico, vai tratar. E chegar para essa pessoa, esse líder, e construir de uma forma que ali existe uma figura indivíduo, sim. Mas o ambiente, o coletivo, a cultura
A forma como se relaciona dentro daquela organização é adoecedor também para esse indivíduo. Levar dessa forma é o desafio diário que nós temos nessa conversa com o executivo. Primeiro, porque a minha fala precisa se comunicar com a dele, mas não o empresário, mas com a dele como sujeito. Para que ele venha chegar a esse olhar que o corporativo precisa ser olhado, essa chave ela precisa ser virada dentro dele. Então, esse é um dos maiores desafios que nós temos com o líder executivo, o CEO. E o outro desafio é levar para o corpo dos funcionários, onde os funcionários eles precisam também compreender que existe uma responsabilidade dele também ali. Não é simplesmente, eu adoeci, a culpa simplesmente é da organização, é da empresa. Mas como esse indivíduo também ele está se olhando? Será que em algum momento da vida dele, ele deixou de se perceber? Então, Eduardo, são conversas muito profundas. O gestor de riscos psicossociais dentro de uma organização, ele não leva a terapia individual para a pessoa, mas ele leva o olhar para a saúde mental dentro daquela organização. Mas tudo tem um ponto de partida. Esse ponto inicial é a partir o olhar do sujeito. E é dessa forma que nós levamos. Olha que bacana. Enquanto você falava assim, abre uma janela para a gente conversar super importante. Porque talvez na história, na construção social histórica do Brasil, é o primeiro momento que nós estamos de verdade falando e lutando contra um capitalismo selvagem que pensa no lucro em detrimento da saúde emocional e da relação do sujeito. Porque se você pensar, e até tem uma literatura muito bacana do grande Darcy Ribeiro, que ele fala sobre o povo brasileiro, que fala que o trabalho no Brasil ele sempre foi olhado a partir de uma exploração. Os povos originários, os escravizados, a luta pelas leis trabalhistas, que até hoje são aviltadas na sociedade brasileira. A questão da mulher receber menos do que o homem em algumas empresas, que a gente precisa falar, que é uma violência contra a mulher. E na vida contemporânea agora, a gente está falando, olha, é possível você empresário, é possível você dono de empresa, conseguir o lucro, você conseguir ter seu objetivo e não explorar o colaborador que está na tua empresa a partir disso. Existem as leis trabalhistas, existem as regras do trabalho, mas mais do que isso, a forma como você trata o seu colaborador, a forma como esse ambiente, essa cultura é valorizada e trabalhada, vai te levar a ter o resultado e você vai ter um colaborador que vai ter menos rotatividade, você vai ter menos desgaste. Olha a importância do trabalho da saúde emocional e a importância que você está fazendo. E assim, eu imagino que, como você fala dos enfrentamentos, são enfrentamentos que você tem tanto da parte dos donos, dos responsáveis, quanto também dos colaboradores. Como que você vê os colaboradores recebendo isso? Recebendo, por exemplo, tua intervenção numa relação, numa conversa, num bate-papo, numa roda de conversa nas empresas? Eles percebem, é muito bonito, porque é aquela sensação, nossa, alguém me viu. Eu fui visto. Eu não sou simplesmente um número dentro desse lugar. Eu tenho voz. É fazer a leitura daquilo que não se consegue dizer. Aquilo que você gostaria de verbalizar, mas na fala não sai. Mas sai de outra forma. Né? Sai de várias formas. E uma das formas que se manifesta são as doenças psicossociais.
E quando esse colaborador, ele percebe esse contato, comigo, ele traz um novo olhar para a organização que ele está. Opa, não estão me vendo somente como uma pessoa que está aqui para bater meta. Eu consigo perceber, isso a fala, né, do funcionário. Eu consigo perceber que eu estou sendo visto como um ser humano, como uma pessoa. É aquele ditado, né? Eu estou sendo visto no meio da multidão. E perceber isso, Eduardo, me atravessa de uma forma tão grandiosa, porque eu já estive naquele lugar. E o que eu mais queria naquele momento era que alguém me olhasse. Ó, eu tô aqui, eu tô sofrendo, tá? Eu amo estar nesse lugar, eu amo a contribuição que, que eu entrego sempre, mas eu não estou sendo visto. E hoje viver, passar, sentir, perceber e ser essa figura de transmitir dessa forma e mostrar para o outro que existe possibilidade de um novo cenário sem você se esmagar emocionalmente e sem esmagar o outro. Então, isso para mim é um presente que Deus me deu e responde muitas perguntas que eu fiz lá atrás. Por que eu estou passando por essa situação? E são os questionamentos. E hoje, eu não só percebo, mas eu vivencio essas respostas. Olha, é emocionante, é muito bonito de ver, o seu olho brilha ao falar do teu trabalho hoje. E é tão bacana que a psicanálise, o autoconhecimento, a jornada, o inconsciente, ele vai atravessando esses ambientes. Nós falamos muito de consultório, das emoções, da vida familiar, mas falar sobre quem construiu uma empresa ou quem está trabalhando naquela empresa, quem está acreditando naquele propósito, como esse ajuste pode acontecer e como um profissional, uma profissional gabaritada como você pode estar lá ajudando, é super importante. Pensar isso é pensar, é um enfrentamento, é um trabalho de resistência, penso eu, Sim, porque começou agora, foi sim, uma atualização muito recente. Pensar nisso é pensar ainda contra culturas, redes sociais que pregam ao contrário, mas a importância. E você faz essa ligação entre o que você, né, a Rosane, se ela tivesse uma outra Rosane que encontrasse ela lá no banco, talvez ela teria um outro olhar naquele ambiente. E você precisou sair e fazer todo esse trajeto. Então a gente fala de propósito, a gente fala de psicanálise, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala sobre diversas coisas. Para você, agora como profissional, qual o teu olhar para o futuro? Uma vez que é muito trabalho, é muita conscientização, mas qual o teu olhar daqui para frente nessa questão de saúde emocional nas empresas? é possível sim. Eu vejo como eu já destaquei, é um marco que nós estamos vivenciando. Eu tenho muito orgulho em fazer parte desse movimento de saúde mental corporativo. E eu acredito sim, nos resultados positivos. Que vai além, no sentido de a aplicabilidade das multas, das cobranças. Quando se fala de NR1, são vários olhares. Ah, essa semana um colega empreendedor veio conversar comigo. Ah, mas é muito difícil, né? Essa forma como a sua atuação. Você vai lá na empresa, você tem o quê? A função de alertar os funcionários dos direitos dele. Eu fiquei ouvindo, dos direitos dele, mas as empresas não vão querer. Eu acolhi a dor dele, que não deixa de ser uma dor, é uma dor. Mas eu conversei com ele.
a importância da saúde mental na organização, que não é somente nesse sentido de a empresa vai ser multada, vai ter que pagar um valor. Sim, existe essa necessidade de, de aplicar a multa, porque a multa faz com que a pessoa, opa, não posso, é o limite, é o limite. Mas da forma como nós levamos para o colaborador e para aquele gestor, não é no sentido somente do medo. Nós levamos na questão da consciência. E o que é mais importante para mim, Eduardo, é quando a consciência nos atravessa. É o fazer sentido. Não simplesmente porque eu sou obrigado a fazer algo. Mas quando aquela chavinha muda, nossa, saúde mental realmente é importante e precisa ser vista. Quando nós levamos essa conscientização, nós levamos de uma abordagem para o empresário e com uma outra abordagem para o funcionário. Por que hoje eu consigo levar essa nova abordagem para o empresário? Porque hoje eu sou uma empresária. Eu sinto a dor do que é você batalhar, você lutar muito para você conquistar e conseguir ter uma empresa. O que é você abrir mão de muitas coisas para poder conseguir gerenciar ali de alguma forma, principalmente o início do seu sonho. Então, hoje eu vivo também esse papel. Essa dor também me atravessa, ela conversa também comigo. Então, estar nessa figura, para mim, não que se torne mais fácil, mas eu consigo ter um novo olhar para trazer ao líder e o executivo. Porque eu também já compartilhei e compartilho dessa dor, que é você manter-se aquela figura firme, porque é você quem comanda, é você quem está na direção, mas existem dores que são atravessadas e muitas vezes não nos permitimos sentir, mas elas chegam principalmente na madrugada. Quando você tenta dormir, você não consegue dormir, ou quando você acorda na madrugada, porque aquilo está preso, de alguma forma vai tentar sair por algum lugar. Então, nós conversamos sobre saúde mental, levamos como gestora de riscos psicossociais, mas também trabalhamos diretamente com o líder e o executivo. São essas frentes que hoje nós estamos atuando. E olha, você fala sobre esse assunto, eu acho super importante, porque do outro lado, e a gente sempre vai falar da importância do colaborador estar bem, da saúde emocional dele ser trabalhada, mas você levanta esse outro lado que precisa ser debatido. Aquela pessoa ali que começou uma empresa do zero, ou está sucedendo numa empresa familiar, que tem carga tributária altíssima, que tem uma folha salarial que ela precisa todos os meses cumprir, Sim. Compra, venda de insumos ou não, de serviços, oferecimento de serviços, e ela fica preocupada que se uma mudança na sua rotina, na sua atividade, uma coisa que ela aprendeu, que veio do pai, que veio do avô, Sim. e que está ali na ponta, você vai mexer no lucro dela. E aqui é importante a gente pensar que não estamos falando de uma saúde emocional que vai quebrar essa empresa, mas de uma saúde emocional que vai potencializar ela e levar para um outro lugar. Para esse empresário que está lá do outro lado vendo você, por que seria importante levar um profissional na empresa dele? O que ajudaria ele? E não vamos falar da multa. Você foi maravilhosa ao falar. A multa é um limite. Nós não trabalhamos para ultrapassar esse limite, mas o que ajudaria esse empresário a levar um profissional de saúde emocional para lá?
leveza, consciência. O empresário, quando ele percebe esse olhar da saúde mental, ele não chega na organização com aquela consciência de uma obrigação que ele vai fazer. Eu sou obrigado a ir porque eu preciso pagar boleto. Não. Ele vai com a consciência de pertencimento. E quando você se percebe pertencente a algo, é um movimento diferente dentro de você. Se você pertence, você quer estar envolvido. Vamos falar de um... Eu gosto de dar exemplo. Um relacionamento. Você está se relacionando com alguém. Se você se sente pertencente naquela relação, você consegue se doar, mas você também consegue estar em um momento de também receber, que é o seu momento de vulnerabilidade. Então, um funcionário, quando ele percebe esse pertencimento, ele sabe que ele está ali, que ele vai se doar, mas ele também percebe que no momento, quando ele precisar de um acolhimento, ele vai ser acolhido. Ele não vai simplesmente ser visto de uma forma, você não serve mais, você vai ficar esquecido. Não estamos falando que as organizações não vão realizar desligamento, isso faz-se necessário para poder girar, não é dessa forma. É o olhar para a singularidade. Então, quando nas organizações nós olhamos para esse pertencimento, isso se aprofunda. Porque são camadas que precisam ser vistas. A organização, ela é um organismo vivo. E está muito ligado à forma da cultura e da gestão, ela está ligada diretamente à cultura e gestão de quem está na posição ali de liderança. Se eu preciso olhar para a organização, automaticamente eu preciso olhar para quem está na liderança. Quando falamos de liderança, é o que eu já até falei um pouco lá atrás, não é somente aquela liderança imediata. Quem está ali, atrás, até chegar à figura do CEO. E quando chega na figura desse CEO, se ele de alguma forma manifesta um comportamento mais centralizador, isso está ligado à forma do primeiro contato que ele teve com a figura de liderança na vida dele. Falar sobre isso, Eduardo, eu digo que é desafiador porque demanda tempo, demanda interesse. E como eu atravesso essa barreira e levar esse interesse para o indivíduo? A primeira coisa que eu faço é olhar para ele e fazer com que ele se sinta visto. Não existe outra forma. Eu posso chegar de uma forma para ministrar uma palestra, um treinamento, mas se não tiver, e não pode ser automático, precisa ser algo realmente singelo, verdadeiro. Mas só é verdadeiro a partir da verdade que eu tenho dentro de mim. Então, esse movimento ele já começa dentro de mim. Muitos profissionais hoje estão acreditando, eu acredito também, que trabalhar com a NR1 ela realmente é um oceano azul enorme. Mas se você não fizer esse trabalho com você primeiro, o impacto não vai ser genuíno. Nós falamos, mas a centralidade ela está no indivíduo. A forma como se olha. Essa é a centralidade de toda a questão e de todo assunto que nós estamos abordando aqui hoje. Isso é fundamental. Você fala sobre o indivíduo que está ali por trás da cadeira
do dono, por trás da cadeira do colaborador. Isso é fundamental, a gente tem que pensar nisso. São pessoas, são emoções, a gente precisa conversar com essas pessoas, olhar nos olhos dela e falar: olha, a gente entende sua dor e a gente quer trabalhar junto com essa dor. Nós queremos pensar junto isso. Por quê? Será que não seria melhor, não é? E aí, olhando para quem está atrás da cadeira do dono, você não ter a dor de cabeça da rotatividade dos colaboradores, ou a licença de alguém que precisou sair por conta do esgotamento emocional, qual o custo que tem mais uma ação trabalhista por conta de limites que foram ultrapassados, da importância de você estar lá na empresa, conscientizando, falando com os colaboradores, ouvindo a demanda de quem está na linha de frente. Isso é fundamental. É uma pena que nós estamos fazendo isso agora, mas é uma grande Sim, oportunidade fazer isso a partir sim. de hoje. E se nós estamos aqui, se somos uma comunidade psicanalítica, se tem diversos psicanalistas que estão nos ouvindo, psicólogos, terapeutas, profissionais de RH, a gente precisa levar isso e debater, precisa conversar, olho no olho, e levar essa proposta que é super importante. Então, seu trabalho é maravilhoso. Eu vejo que você está fazendo um trabalho com muita excelência, mas eu quero te ouvir mais. Eu só estou te parabenizando pelo teu trabalho, porque realmente, quando nós olhamos a profundidade, não é uma palestra, é uma conscientização, não é uma visita à empresa, é você quebrar uma cultura que talvez venha também quebrando emoções durante a jornada. Então, é uma construção maravilhosa que a gente precisa reconhecer. Daí, me fala um pouco dessa jornada desse profissional psicanalista que vai lá, que conversa, que bate papo. Por exemplo, como que um empresário pode se conectar com um psicanalista? Ou como que o empresário se conecta com você hoje, que você, o nosso grupo aqui precisa saber, hoje você vai nas empresas, você faz palestras, você faz essa análise mais profunda. Me fala um pouco do teu trabalho e como o empresário se conecta com você. Então, o empresário ele se conecta comigo, primeiro é a partir, né, dessa exigência Sim, da norma. Ele, normalmente eu entro em contato com as empresas, envio as propostas, existem já as indicações perfeito. para isso. Primeiro contato que eu tenho com ele, primeiro ele já acha que a NR1 é somente levar uma palestra pontual na empresa. Não é. Não é levar uma palestra pontual. Isso aí você não está trabalhando a saúde mental na organização. Trabalhar a saúde mental na organização é realmente falar, é mostrar o clima, é trabalhar em cima dos resultados, dos riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? São indicadores que são metrificados através de um questionário de avaliação de risco, onde esse colaborador ele responde um questionário. Muitas vezes é dividido através de setores. Esse questionário ele é extremamente. A pessoa ela não é identificada pelas respostas que ela dá, porque é para mensurar o ambiente, não o indivíduo em si, em relação à saúde mental. E a partir dessas respostas, com os resultados, nós trabalhamos e nós traçamos ações a partir de cada resultado, tá? Eh, Quando esse CEO, esse líder, ele percebe essa necessidade de mudança, a abertura é maior. Quando não, nós iniciamos o trabalho, sim, nas organizações, com as palestras pontuais. Mas fazer uma palestra pontual não é atuar como a NR1. A partir daí, nós estreitamos o relacionamento. Eu digo que um relacionamento mais profundo, mais terapêutico com ele, não no sentido do consultório, mas conversas terapêuticas, onde ele abre um pouco mais a compreensão, aí sim nós conseguimos fazer a implantação da NR1 dentro da organização. É um trabalho
que eu digo que é um trabalho muito desafiador por conta das camadas que precisam alcançar. Não é simplesmente chegar e levar uma palestra. Ah, é uma palestra do Setembro Amarelo. É importante? É importante, porque esse tema ele precisa ser debatido, esse tema ele precisa ser falado. Mas não é solto. O que eu faço a partir daí? Eu preciso mensurar o que aconteceu. O que estava ruim, a partir desse plano de ação que nós implementamos na organização, quais foram as mudanças que ocorreram? E a NR1, ela está justamente ali para poder gerenciar e acompanhar quais são as mudanças que aquela organização está trazendo para o indivíduo. Porque toda a atuação, ela precisa ser registrada no PGR, que antes era somente um exemplo. Aquele indivíduo, ele entrou na organização, ele fez uma consulta com a medicina do trabalho, está apto, fez o teste psicotécnico, ele está apto para atuar. Nós não estamos falando disso. Até então, alguns anos, era somente isso. Mas hoje, os fatores de riscos psicossociais fazem parte do PGR. Vamos falar de uma forma um pouco mais lúcida, né? Para a compreensão. Faz parte daquele dossiê, aquela documentação que faz-se necessário para um funcionário. E a saúde mental fazendo parte ali, existe essa necessidade de acompanhamento. Esse acompanhamento ele vai a partir da implantação da NR1, que é onde a minha empresa entra, levando inicialmente uma palestra de conscientização para o funcionário do que é a saúde mental. Ele responde o questionário de avaliação de risco. A partir dessas respostas, nós traçamos o plano de ação para que esse movimento ele continue e fique registrado dentro do dossiê da empresa e relacionado a cada indivíduo que faz parte daquela organização. Eu me fiz compreender? Totalmente, totalmente. Falar do seu trabalho é importante para se conectar com quem talvez está olhando esse podcast e está falando, olha, eu preciso disso. Sim. Eu preciso trazer isso para minha empresa, eu preciso fazer essa proposta, talvez, para quem possa levar esse trabalho para a empresa, que é super importante. Sim. Olha, eu particularmente ficarei o dia todo conversando com você aqui, porque a conversa é deliciosa, a gente bate um papo super bacana, mas assim, se alguém quiser, chegando ao final, e fazendo essa conexão sua com o nosso público, quem está ouvindo, se alguém quiser encontrar a Rosane, se quiser chamar para uma palestra, para um acompanhamento na sua empresa, como que as pessoas fazem para se conectar com você? Rosane Silveira, 98, a nossa página no Instagram. Convido você para poder seguir, acompanhar o nosso trabalho. Eu digo que o crescimento, eu cresço com você e você também vai ter essa oportunidade de crescermos juntos. Temos o meu telefone, que é 21 99248 7750. É um dos canais para poder entrar em contato comigo. E eu tenho certeza que será um prazer enorme poder ser essa figura de auxiliar esse caminho aí de movimento para mudança e mudança principalmente a partir de dentro de você. Olha, Rosane, quero falar que é um prazer enorme te receber aqui no podcast Café com Divan. Nós já tínhamos esse projeto de trazer você e debater esse assunto super importante. Sua agenda é super corrida, eu sei disso, mas você conseguiu vir, trazer uma mensagem importante para quem é da nossa comunidade psicanalítica e talvez está nesse processo de formação, para quem já é um profissional, para quem é colaborador, para quem tem uma empresa. Então, você alcança diversas pessoas que estão lá ouvindo e se conectando com esse trabalho.
sou eternamente grato a você por estar aqui, por você fazer essa parte da nossa jornada em comunidade psicanalítica. E as portas estão abertas. Querendo voltar a falar sobre esse e outros assuntos, porque você faz um trabalho muito lindo e bonito com mulheres, conectando mulheres ao seu propósito. Então, esse aqui é uma parte do seu trabalho, mas não é o teu trabalho todo, porque você hoje faz muitas atividades. Eu sou muito grato de você estar aqui. E aí eu vou te pedir um último recadinho para esse pessoal que está lá do outro lado, que te ouviu até aqui, que ficou até esse momento da nossa conversa. Qual a mensagem que você traz para eles? Você é a centralidade da sua vida. A partir do movimento que você faz para se olhar, vai além do olhar para o espelho. Se o seu desejo é que o outro te enxergue, é porque esse desejo, ele precisa fazer um outro movimento. Você precisa se enxergar primeiro. E eu te convido a caminhar junto comigo, lado a lado ali, ó, instituto, a profissionais que possam caminhar ao seu lado e percorrer essa jornada, esse caminho junto com você, para esse primeiro movimento. Você se olhar, perceber e se acolher da forma como você merece. É isso. Obrigada. Obrigado, Rosane. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente até esse momento. Fico muito feliz de receber vocês aqui no nosso podcast Café com Divan. Fique atento aos nossos próximos episódios. Redes sociais da Rosane, todas as redes vão estar aqui no nosso canal para você se conectar com a nossa colega e convidada. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade psicanalítica. Aqui a gente vem debater assuntos para falar da sua saúde emocional e sobre a vida cotidiana. Um grande abraço, um beijo no coração. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.